Todas, com muita alegria, estamos aqui para a nossa segunda conversa com o pesquisador. Há 15 dias conversamos com a Harika Bastos sobre a gestão de resíduos sólidos aqui na região metropolitana de Natal. E hoje conversaremos com Rilaneive Pontes, e trataremos da gestão pública e as mudanças climáticas aqui na cidade do Natal, Rio Grande do Norte, a nossa capital querida. Espero que estejam bem, que estejam com saúde nesse período tão delicado de pandemia, que estejam em casa, na medida do possível. Bom, semana passada fizemos o lançamento do nosso site, dialogarn.com.br, já estamos no ar. E aí lá tem muito material interessante, gente. Queria convidá-los e convidá-las realmente a dar uma fuçada lá com mais calma, A gente tem umas sessões que foram pensadas com muito cuidado para trazer um conteúdo de qualidade, um conteúdo que potencialize a discussão sobre a gestão pública aqui nos municípios do RN, certo? Então, a gente vai continuar atualizando o site, trazendo eventos do campo de públicas, trazendo notícias que vão nos deixar a par do que está acontecendo na gestão pública do nosso estado. E aí eu queria chamar a atenção para uma área que é muito interessante, que é a biblioteca do site, também. E aí lá a gente vai ter um compilado da produção acadêmica, produção científica recente sobre os municípios aqui do estado. Então, por exemplo, hoje nós vamos trabalhar aqui na perspectiva da dissertação de mestrado do Rilaneive, e essa dissertação já está lá no nosso catálogo, assim como outros artigos que trabalham com as mudanças climáticas, e trabalham com a questão do meio ambiente. Então, tá virando um repositório bem interessante para quem tem interesse em se aprofundar nesses temas e compreender como esses temas vêm sendo estudados aqui no nosso estado. Então fica o convite, dialogarn.com.br. Desde a quarta-feira passada está no ar, e aí a gente tá lá com esse espaço que está ficando muito interessante. Lá no site também você vai ter as informações de como se inscrever para integrar o coletivo Dialoga RN. A gente tem uma ficha de inscrição, que aí está bem nos destaques lá na primeira página. Então, chegando lá, clica na ficha, se inscreve, e aí você passa a fazer parte desse coletivo. E aí a gente tá querendo ampliar esse grupo, ampliar os diálogos, ampliar as discussões sobre a gestão pública local, aqui no estado do Rio Grande do Norte. E aí eu queria convidá-los e convidá-las a fazer outra coisa, a selecionar que tem aqui na lateral, na parte de baixo, um aviãozinho, clica lá, envia essa live para os seus colegas, para os coleguinhas de turma, para as pessoas que você sabe que vão ficar interessadas em acompanhar esse tema. Trabalharemos hoje com a questão das mudanças climáticas, aqui no município de Natal, e Rilaneive já está aqui conosco, já vou colocar ele na conversa, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Tinha feito aqui um roteiro básico, porque são muitas informações para tratar. No final da live a gente vai trazer já o que vai ser o nosso mês de maio. Nós já temos os temas confirmados, e aí vai ser muito interessante, porque inauguraremos 2 formatos novos, que é a conversa com o gestor, com a gestora pública, e também os nossos boletins temáticos. Então vai ser bem interessante, fica aí, aguentem um pouquinho, acompanhe a nossa conversa, e aí no final você já vai saber o que é que nos aguarda o mês de maio, certo? Bom, a gente conversou sobre resíduos sólidos há 15 dias, e aí a gente viu que era um tema que não tem exatamente fronteiras, ele não se encerra dentro do território municipal. E aí o tema de hoje vai muito nessa pegada, a questão das mudanças climáticas vem sendo uma das principais pautas na agenda global, dos últimos anos. A gente vem acompanhando aí, quem olha com um pouco mais de cuidado, porque vem sendo veiculado na mídia, percebe que essa é uma preocupação dos organismos internacionais, dos países, de forma geral, mas os países mais desenvolvidos tendem a capitanear esse processo e a construção de acordos, e de pactos realmente em prol da redução dos gases de efeito estufa. E aí a gente vai dar sequência nesse raciocínio, pensando nos desdobramentos das mudanças climáticas para o município, para os municípios. Como é que isso se manifesta no cotidiano das pessoas, quais são os problemas enfrentados na escala local, que são provenientes das mudanças climáticas, e como é que as cidades podem se preparar para melhor se adaptar a essas mudanças e para diminuir a emissão dos gases de efeito estufa. Então conversaremos sobre tudo isso e um pouquinho mais com Rilaneive Pontes.
Hila Neve é doutorando e mestre em estudos urbanos e regionais aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é bacharel em gestão de políticas públicas aqui também pela UFRN, inclusive fomos colegas de turma, né? A gente se conheceu dentro do GPP, trabalhamos juntos, né, por vários semestres aí nos ateliês da vida, então é um parceiro de produção mesmo. E aí durante a graduação ele fez mobilidade acadêmica internacional e passou um período lá em Aveiro, lá em Portugal, no curso de administração pública, certo? Ilaneve atua também na revisão de periódicos científicos. Atualmente ele é pesquisador integrante do Laboratório Interdisciplinar Sociedades, Ambientes e Territórios, que é o LISAT, aqui na UFRN também. É colaborador do Núcleo Natal do Observatório das Metrópoles e também do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Mudanças Climáticas, o INCLINE, na USP, certo? Ele tem experiência nas áreas de políticas públicas e planejamento urbano e regional, principalmente nos seguintes temas: questões socioambientais contemporâneas, meio ambiente, sustentabilidade e políticas públicas, cidades e meio ambiente, né, vulnerabilidade e riscos socioambientais, gestão de riscos e planejamento urbano, população e meio ambiente, políticas públicas e agenda climática, cidades, mudanças climáticas e adaptação, capacidade adaptativa institucional e energias renováveis e adaptação climática. Então a nossa conversa vai girar muito em torno desses temas hoje, e vocês vão ver que tudo isso está muito interligado, né? E além disso, mais recentemente, Hila Neve integrou o nosso conselho técnico, né? Nosso conselho técnico do coletivo Dialoga, junto com outras pesquisadoras também. Então, Hila Neve sempre se mostra muito solícito, né? Apesar da agenda que é lotada, né? Mas ele sempre vem colaborando, né, com os projetos e com essas novas ideias. Então, Hila Neve, bora na conversa. Acabei de fazer o convite aqui. Enquanto isso, pessoal, quem está online, vai encaminhando, por favor. Oi, Luiz, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Tudo bem por aí? Posicionar aqui a câmera num ângulo que fique bom. Já é tranquilo. Enquanto isso, quem está aí online, gente, seleciona aquele aviãozinho que tem aqui na lateral, na parte de baixo, encaminha para pessoas que podem se interessar por esse tema, né, e que querem ficar por dentro dessas discussões. A conversa com o Hila Neve hoje vai ter como base a dissertação do mestrado, né, a pesquisa que ele realizou no mestrado, e aí o tema foi planejamento urbano e adaptação climática entre possibilidades e barreiras nas cidades de Natal e Curitiba. Bom, Hila Neve, tudo certo aí com a câmera? Tudo certinho? Eu acho que tá bom aí, né? Tá bem angulado. Tá show de bola. Bom, inicialmente, né, agradeço pela tua participação aqui conosco, também por ter aceitado o convite, né, fazer parte do conselho técnico do coletivo, então você sempre, né, conosco aí nesses projetos novos, né, e é muito bom ter você aqui. Realmente a gente demora a se encontrar, né, mas quando a gente se encontra é sempre a amizade lá de GPP de 2012 e afins. Então, muito obrigado, certo, por esse momento aqui conosco. Para começarmos a conversa, queria que você falasse um pouco sobre o que são exatamente essas mudanças climáticas, né? A gente sabe que é um tema que é bem discutido no nível global, né? É um tema que voltou para a pauta agora, sobretudo, né, com a eleição do Biden dos Estados Unidos. Então, existem acordos que vão sendo construídos nesse sentido. E aí eu queria que você começasse falando o que é que envolve a questão das mudanças climáticas, né? E, num segundo momento, né, que você falasse um pouco sobre como a gente percebe essas mudanças climáticas, quais são os problemas que as cidades enfrentam, né, em decorrência desses fenômenos. A palavra está com você. Bom, boa noite novamente, né? Primeiramente, agradecer ao convite de Davi, em especial a Davi, né, que está aí representando, que é a pessoa que está colocando para frente esse coletivo, e que eu super agradeço em estar participando, né, tentando aí colaborar de alguma forma, principalmente nessas discussões socioambientais que eu estou mais próximo. Bom, como ele falou, né, eu sou gestor de políticas públicas pela UFRN, mestre e doutorando em estudos urbanos regionais, também pela mesma instituição, pela UFRN, e minhas temáticas, né, de interesse estão aí na interface socioambiental, digamos assim, de forma geral, questões socioambientais, mais especificamente com as questões das mudanças climáticas, né, e seus impactos, suas interfaces com
as discussões de planejamento urbano, com as discussões sobre políticas públicas e tudo mais. No meu mestrado, desenvolvi uma dissertação, né, com enfoque na questão do planejamento urbano, territorial e adaptação climática, onde eu tentei fazer 2 estudos de casos sobre Curitiba e Natal, sobre a justificativa de que são 2 cidades, né, 2 municípios localizados em regiões, em macro-regiões diferentes, distintas, em suas várias, em suas múltiplas questões de vulnerabilidade, de planejamento, enfim, de suas múltiplas questões. Então, né, minhas discussões estão aí nessa pegada. Então, para não rodear muito, né, Davi me perguntou o que são as mudanças climáticas, o que é que se entende, né, sobre mudanças climáticas. Quais são aí as vertentes pegadas que estão em torno dessa questão que, né, eu considero como, se não a principal, mas uma das principais questões socioambientais da atualidade, da sociedade contemporânea, tendo em vista que as mudanças climáticas não se relacionam somente à discussão ambiental. As mudanças climáticas é uma discussão, é um tema multissetorial, é um tema interdisciplinar, é um tema multidisciplinar, né, que está aí relacionado a muitos outros temas, né, específicos, digamos assim. Questão de pobreza, questão de água, questão voltada para a juventude. Então, as mudanças climáticas estão aí, né, eu costumo dizer, no cerne dessa discussão socioambiental, da crise socioambiental contemporânea que está cada vez mais imposta, não só nos municípios, né, na escala local, mas também na sua globalidade, numa perspectiva global, né? Então, conceitualmente, digamos assim, eu compreendo as mudanças climáticas, né, como um fenômeno natural que ele provém da natureza, ele é um fenômeno que, né, tem aí sua trajetória histórica natural, mas que, ao mesmo tempo, é um fenômeno também social barra antrópico, digamos assim. Por quê? Porque a população, as atividades humanas, né, por meio de suas atitudes, práticas insustentáveis, de poluição e tudo mais, promovem essa intensificação das mudanças climáticas. Então, de forma sintética, eu costumo dizer que as mudanças climáticas é um fenômeno natural, mas que também é social, antrópico, devido a essa influência que o homem vem cada vez mais tendo sobre a intensificação dessas mudanças climáticas por meio, né, das emissões de gases de efeito estufa. E essas emissões de gases de efeito estufa são provenientes do uso excessivo de transportes com base, né, em combustíveis fósseis, o uso excessivo de energias, né, de setores energéticos altamente poluentes. Então, por aí vai, né? Essa gama de atitudes, de práticas, de cotidianas do ser humano que vem promovendo essas emissões e, consequentemente, intensificando as mudanças climáticas. Outro ponto que eu diria que é importante trabalhar, falar quando se trabalha a questão das mudanças climáticas é que existe uma diferença. Muita gente associa, a gente vê comumente no meio midiático, né, nos jornais e notícias jornalísticas, que quando se fala de mudanças climáticas, se fala de aquecimento global. Então, a gente comumente observa. O aquecimento global. O aquecimento global provocou isso. Sendo que existe uma diferença clara, né, no âmbito da academia, no âmbito da pesquisa, do conhecimento científico, que o aquecimento global é um tipo de impacto causado pelas mudanças climáticas. O aquecimento global, né, nada mais é que o aumento da temperatura do planeta Terra, né, e isso se dá devido
as mudanças climáticas. Então, as mudanças climáticas e o aquecimento global têm aí como diferenciação básica que o aquecimento global é um impacto da mudança climática, né? A mudança climática é o amplo, é o global, e o aquecimento global é um impacto dessa mudança climática, assim como outros impactos, né? Como a intensificação da ocorrência de eventos climáticos extremos, a questão do aumento do nível do mar, né, que vem provocando inúmeros problemas, desafios, principalmente as áreas com litoral, escassez hídrica, questão de insegurança alimentar. Então, tem uma gama aí de impactos causados pelas mudanças climáticas. Outra pergunta que você fez foi sobre os problemas que... Isso, é como se desdobram, né, esses problemas no município, né, nas cidades. Sim, sim. Bom, digamos que os principais problemas, né, que as cidades enfrentam, não somente Natal, mas outras cidades do Brasil, por exemplo, os problemas, os desafios que comumente são que acometem essas cidades, a escala local, né, é o aumento do nível do mar, né, como eu bem disse já, principalmente nessas regiões, nessas áreas, nessas cidades com litoral, como Natal, né, aqui no litoral do Nordeste, mas que também acontece em outras cidades que não têm litoral, né, que tem rios, e esses rios, com a excessividade de chuvas, podem transbordar e daí provocar alagamentos, enchentes, inundações e tudo mais. Outro problema que não é tão clássico assim dos centros urbanos, não, na verdade não clássicos, mas que não são comumente associados aos centros urbanos, é a questão da escassez hídrica, né? Que quando a gente fala das mudanças climáticas, quando se fala de escassez hídrica, a gente já pensa, né, na falta de água e tudo mais, e isso se associa muito às áreas interioranas, né? Cidades de pequeno e médio porte, por exemplo. Mas que essa escassez hídrica também se observa nos centros urbanos, que comumente aqui no Brasil estão, né, no litoral, digamos assim. Esses problemas também são observados, né, nesses centros urbanos, porque todas as questões, né, estão aí interligadas, são intersetoriais, numa perspectiva de que há uma relação entre tudo isso, né? Outro problema que a gente pode apontar, né, das mudanças climáticas na esfera local é a questão também da segurança alimentar, como eu falei, né? Que a relação entre essa segurança alimentar, mais precisamente a insegurança alimentar, né, que é o problema com a mudança climática, porque as mudanças climáticas, elas podem impactar negativamente essa segurança alimentar e nutritiva, por causa das altas temperaturas, né, por causa de um conjunto de questões que estão relacionadas aos impactos dessas mudanças, como temperaturas muito altas, a ocorrência de desertificação, a questão também do estresse hídrico, da escassez hídrica, que aí, né, junto com outras questões, vão afetar diretamente a segurança alimentar e nutritiva da população. E isso, esses impactos, né, esses problemas que são causados pelas mudanças climáticas, no contexto do Brasil, eles são apontados, são levantados, né, mapeados, aí por meio de políticas públicas como o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, né, de 2016. Então, existem aí 3, 4 políticas, na verdade 3, digamos assim, políticas públicas nacionais relacionadas às mudanças climáticas. Claro que, como toda política tem suas deficiências, e quando se trabalha com política pública ambiental / climática, a gente percebe um desmonte cada vez maior, né, no Brasil.
não somente nesse governo, mas sobretudo nesse governo que estamos vivendo. Então a gente percebe, né, uma série de desmonte em relação a essas questões, mas que estão lá postas, né, pelo menos em tese, digamos assim, nesses meios, nesses documentos, nessas políticas públicas. Então, os problemas, né, básicos, digamos assim, que comumente acontecem nessas cidades, por exemplo, do Brasil, né, que é a realidade onde eu tenho pesquisado, tenho estudado, né, nessas realidades, nessas cidades brasileiras, que a gente costuma observar, né, o aumento do nível do mar, é a escassez hídrica, é a questão da desertificação, é a ocorrência de eventos extremos climáticos, né, como inundações nos centros urbanos, ou como seca, né, nas áreas mais interioranas, como da região do semiárido. Enfim, então é um pouco isso em relação aos problemas. Sim. No caso de Laneve, é um fenômeno que vai para além da ação humana, né, mas também é muito influenciado pela ação humana, como você colocou. Eu acho que daí que pega, aí você me corrige se estiver errado, mas aí que vem a perspectiva de adaptação às mudanças, né? Então, o território vai entender como é que aquele fenômeno vai se dar, né, dentro do seu, né, dentro daquela localidade, né? E tentar perceber quais são as implicações de cunho social, de segurança alimentar, né? De desastres também, né? De riscos. Então, vai nesse sentido de mapear esse processo, vai nessa Justamente. diagnosticar previamente, vai nesse sentido. Isso, justamente. Você tocou num ponto bem interessante, né? Que inclusive a perspectiva que eu adoto nas minhas discussões, nos meus artigos, nos meus estudos, enfim, essa perspectiva da adaptação, né? A literatura científica ela aponta duas principais frentes de atuação das cidades para enfrentar, para lidar com as mudanças climáticas. Essas duas principais frentes são a mitigação, né, que aí consiste na redução das emissões de gases de efeito estufa, mas que é bastante criticada, essa perspectiva é bastante criticada, uma vez que não tem promovido, né, resultados importantes, resultados impactantes sobre esse controle, esse combate das mudanças climáticas. E isso por quê? Isso com base, né, em relatórios, em documentos científicos que vem mostrando que é importante, sim, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, obviamente, né? Precisa-se haver esse controle da ação humana que está aí produzindo cada vez mais gases de efeito estufa, mas que devido a esse aspecto, juntamente com a efetividade já dos impactos das mudanças climáticas, que surge a discussão sobre adaptação. Então, tendo em vista que a mitigação não tem promovido impactos importantes, digamos assim, efeitos impactantes sobre essa redução essa desintensificação das mudanças climáticas, e também por causa da efetividade já desses impactos, né? Como eu já falei, inundações, escassez hídrica, enfim, todos esses problemas. Então já se percebe que se adaptar, promover mecanismos, políticas públicas, ações que busquem se adaptar a essa realidade é o mais, digamos assim, é a saída mais viável, a saída-chave para enfrentar essas mudanças. Mas eu também costumo dizer que é preciso reduzir essas emissões, porque se a gente for só se adaptando a essa nova realidade, vai ficar sempre nisso. Então, é preciso haver uma mitigação, sim, juntamente com essa adaptação, né, que é justamente esse processo de ajustar, de antecipar os possíveis e potenciais impactos das mudanças climáticas, com a finalidade de reduzir condições, né, situações de vulnerabilidade e situações de risco que acometem populações, mas não somente, né? O meio ambiente, os ecossistemas como um todo são afetados diretamente
por esses impactos pelas mudanças climáticas. E outra discussão, né, quando se trabalha sobre adaptação, né, nessa interface com a adaptação, é a questão da capacidade adaptativa, que existe uma diferenciação entre adaptação e capacidade adaptativa. A adaptação é o processo, né, que se promove aí de ajustamentos e tudo mais, com a finalidade de reduzir essas situações de vulnerabilidade e riscos. E a capacidade é o potencial, é justamente a capacidade que um determinado sistema, por exemplo, uma cidade, né, por meio da sua gestão, tem de promover elementos para se adaptar a essa nova realidade. E existe, né, a literatura, de forma geral, aponta alguns fatores, alguns aspectos, como capacidade tecnológica, capacidade de recursos humanos, econômicos, processos de governança, enfim, tem uma série de aspectos em relação a isso, né? Eu acredito que é isso em relação a sua pergunta, né? Sim, sim. Seu questionamento. No caso, a tua pesquisa vai muito nesse sentido, né, de compreender ali as capacidades, né, do governo local para enfrentar né, para ver essa questão da adaptação. Queria só, antes de seguirmos na e agora, conversa, no né, doutorado, também estou seguindo nessa perspectiva, só que na interface com as energias renováveis, né, que não trabalhei na dissertação. Sim. Antes de seguirmos na conversa, né, queria dar as boas-vindas aí a quem entrou há pouco tempo, né, olharemos também os comentários, então, né, quem tiver sua dúvida, sua colocação, pode colocar aí nos comentários que a gente vai integrando essas observações também na nossa conversa, tá bom? Estamos conversando hoje sobre gestão pública e mudanças climáticas aqui na cidade do Natal, com o Riloneive Pontes. Então, você falou de forma mais geral, né, sobre problemas que as cidades enfrentam, né, nessa questão. E aqui, queria saber aqui em Natal como é que isso se manifesta de forma mais latente, né? A questão das inundações você mencionou. A gente já teve alguns episódios de deslizamento, né, de terra também. Então, está associado também a esse fenômeno? Entendi. Bom, então, em relação especificamente a Natal, né, eu já pontuei algumas questões, alguns problemas que são, como eu falei, né, são convergentes às realidades do Brasil. Claro que tem um elemento específico aqui ou outro, mas que a forma como o Natal, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta, é a forma como o Natal, né, a gestão pública de Natal vem trabalhando essa... Não, a gente ainda está meio que falando dos problemas, né? Quais problemas o Natal enfrenta tanto, né? Sim. Daqui a pouco a gente chega no Tá. no certo. Bom, em relação aos problemas específicos de Natal, né, que eu consegui mapear e que eu venho em contínua pesquisa e estudo, por exemplo, recentemente eu escrevi junto com meu orientador e outros 3 colegas, na verdade, um artigo sobre as capitais do Nordeste, né? O que as capitais do Nordeste têm feito frente às mudanças climáticas em termos de políticas públicas, ações, iniciativas, enfim. Então, a gente vem tentando aí atualizar, né, esse processo da dissertação, trabalhando aí outras perspectivas. Então, a gente está aí em constante atualização desses dados, ou pelo menos tentando. Então, em relação aos problemas, né, desafios específicos de Natal, quando se fala das mudanças climáticas, o aumento do nível do mar, né, é uma questão específica, que pode ser trabalhada, né, de forma específica em Natal, por causa, né, da sua localização geográfica, da sua situação geográfica. Não sei se é o termo correto, mas, né, me perdoe os geógrafos, dessa localização geográfica de Natal. Então, o aumento do nível do mar é um impacto, um problema bastante impactante aqui na cidade. Então,
tem esse problema específico. E, claro, mais para frente a gente vai falar, né, algumas das medidas que são adotadas ou que foram adotadas pela gestão para isso. Outro problema é a questão da intensificação da ocorrência de eventos extremos climáticos, como inundações, né? Então, a gente percebe em várias regiões da cidade, principalmente em períodos de chuvas torrenciais, né, de chuvas fortes, a áreas de alagamento, de inundações da cidade. Isso se dá devido a essa deficiência, né, da gestão pública, da gestão urbana de Natal, de promover iniciativas que, posso dizer, que venham a reduzir essas situações, né, que venham a reduzir esses riscos climáticos, que aí está relacionado, né, à capacidade, à adaptação que se tem frente a esses problemas. Outra questão que a gente pode apontar como problema, né, específico de Natal, em relação às mudanças climáticas, também tem a questão, como eu falei para você, da escassez hídrica, né? Porque a escassez hídrica, apesar de estar comumente associada, né? A gente sempre percebe a escassez hídrica sendo associada a áreas do interior, a cidades de pequeno ou médio porte, mas a gente percebe também problemas de escassez hídricas em áreas mais vulneráveis da cidade, né? Falta de água mesmo, de acesso à água, né, em alguns períodos específicos, principalmente nessas áreas mais vulneráveis, né? Zona Norte, aqui onde eu moro, né? Áreas que são mais vulneráveis social e ambientalmente à questão das mudanças climáticas ou outros problemas, né? Então, digamos assim, os 3 principais problemas que eu consigo, que a gente conseguiu identificar e consegue, né, perceber uma contínua, uma constância nessa perspectiva aqui em Natal são esses, que eu estou, né, me lembrando aqui agora. Mas outro problema que eu posso, né, identificar, que eu posso assinalar aqui para vocês, essa falta de associação também, né, como posso dizer, das mudanças climáticas com outras políticas públicas, né, com outras políticas setoriais. Então, há esse problema de gestão, digamos assim, quando se fala de mudanças climáticas. Eu acho que é mais ou menos isso em relação a esses problemas, desafios causados pelas mudanças climáticas aqui na cidade, né? Aqui em Natal especificamente. E aí não é um problema simples, né? Não é um problema público simples, porque, como você já mencionou, né, tem a questão social que está envolvida. Se for ver a questão da emissão dos poluentes, né, já pega de forma muito direta o próprio sistema, né, de transporte coletivo também, né, a questão do aumento do número de carros, por exemplo, né, e a emissão desses gases é ampliada. Então, se coloca como um problema realmente bem que deve ter uma abordagem mais intersetorial mesmo, né, que você está colocando agora, que ainda precisa, né, se caminhar nesse sentido aí para você ter um arranjo mais sofisticado, né, que dê conta disso aí. E aí, eu acho que essa é o começo dessa pegada, assim. Uma outra pergunta que eu queria fazer era o seguinte: que tipo de capacidade, né, a cidade, né, o município, ele vai ter que desenvolver para melhor se adaptar a essas mudanças climáticas, né? E aí, o que você tinha falado no outro trecho, eu ia mencionar e acabou passando batido, mas me parece aí que são 2 processos que têm que andar muito juntos, né? Tanto a redução dos gases, e aí é o que a gente mais visualiza, né, em termos de mídia, né, em termos de acordos internacionais, vai muito nesse sentido, né? Pactuação para redução em tantos por cento, né, dos gases de efeito estufa, beleza. E aí, né, por outro lado, de forma mais viável e mais rápida, né, você teria essa questão da adaptação às mudanças. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, assim, como é que as cidades, quais capacidades elas têm que desenvolver, né, para melhor enfrentar essa questão, né, das mudanças climáticas e melhor se adaptar a elas. Bom, então as capacidades que as cidades como um todo devem desenvolver, não especificamente Natal. Isso?
Se você quiser já pegar um gancho, Tá. já você vai. Bom, retomando um pouco, né, o que eu já falei, inclusive, quando se trabalha, que eu esqueci inclusive de comentar, quando se trabalha com mitigação, os benefícios e os efeitos dessa mitigação, comumente eles são observados em larga escala, né, no período mais longo. Os efeitos a gente percebe não num curto espaço de tempo, mas num longo espaço de tempo. E outra questão que é apontada em relação à mitigação é a sua escala global. Os seus efeitos e benefícios são comumente observados numa escala global, ou que é desenvolvido mais por uma escala global, nacional e tudo mais. Então, a mitigação é muito mais nessa pegada. Enquanto a adaptação, os seus efeitos e seus benefícios são no curto espaço de tempo. Então, você tem está observando aquele possível problema, então você vai promover uma política pública, uma iniciativa para enfrentar aquele problema num curto espaço de tempo. E geralmente a adaptação também, também não. A adaptação ela é adotada numa perspectiva, numa escala local, né? As cidades promovem suas capacidades, né? Como você bem falou. Então, quando se trabalha com adaptação, comumente se enxerga numa perspectiva, numa escala local. Então, outra coisa, né? Outra questão que eu também já mencionei, mas que elas são, né, se relacionam de forma geral, esses fatores, esses aspectos que influenciam direta ou indiretamente a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, né? Que a literatura aponta alguns desses fatores, né? Como eu já falei, o acesso e uso das informações, né? Qual é a capacidade que as cidades têm de fazer uso, né? Acessar e usar informações científicas, as informações técnicas, as informações climáticas, meteorológicas, a questão da capacidade tecnológica e econômica também, né? Qual é a capacidade que essas cidades têm em termos econômicos, em termos institucionais, em termos tecnológicos para responder às mudanças climáticas. Tem uma rede de monitoramento e alertas de desastres naturais, né? Tem um aplicativo que mostra uma área em uma situação de inundação, né? em um momento de inundação. Outra questão é as sinergias entre as capacidades diferenciadas, né? As capacidades, digamos assim, generalistas e específicas. A questão do capital social, a questão da confiança, né? As relações de confiança que existem entre, por exemplo, a academia, a universidade, né? o conhecimento produzido dentro da universidade e a gestão pública. Por exemplo, em Natal, tanto em Natal quanto em Curitiba, a gente percebe, na verdade, principalmente em Curitiba, a gente percebeu uma falta de confiança, uma falta de relação de confiança entre o conhecimento produzido pela academia e a gestão pública. Já em Natal, apesar de a gente saber que na prática não existe tanto essa relação, né, por meio das nossas participações em alguns mecanismos de participação social e tudo mais, os atores apontam para uma relação de confiança. Então, eles apontam que, sim, eles se utilizam do que é produzido na universidade para tentar aí trabalhar melhor essa questão das mudanças climáticas. E como eu falei, também outro fator que influencia diretamente nessa capacidade os empreendedores, né, de políticas públicas, que estão aí os gestores, os técnicos, enfim, que está aí relacionado a uma questão, digamos, principal, ou uma das principais, que é a questão da vontade política. Não existe uma vontade política, né, frente às mudanças climáticas. Não existe uma vontade dos políticos, do prefeito, por exemplo, em
promover políticas públicas, iniciativas de mudanças climáticas. E outra questão é a governança participativa, né? Os processos de governança participativos. Então, essa participação da sociedade civil frente a esses mecanismos, como é que eu posso dizer, a esses meios de participação da sociedade civil. Então, né, aí trazendo um pouco para Natal, eu já assinalei algumas questões. Então, a gente percebe que em Natal existe uma baixa, a gente, né, digamos assim, captou, não existe uma métrica específica para essa afirmação, mas que a gente conseguiu identificar uma baixa capacidade de Natal frente às mudanças climáticas. Enquanto Curitiba, digamos assim, já tem um certo avanço nessa capacidade de se adaptar às mudanças climáticas, que a gente justifica aí devido a essa trajetória de Curitiba frente a um planejamento urbano, né, territorial, mais alinhado à questão ambiental. Então, a gente percebe que uma cidade que tem um planejamento urbano territorial, né, uma gestão pública que consegue internalizar, que consegue perceber os problemas ambientais, socioambientais, ela sim vai ter, provavelmente ela vai conseguir ter uma maior capacidade de responder às mudanças climáticas, a entender a importância das mudanças climáticas. Então, em relação especificamente a Natal, né, alguns elementos que eu posso pontuar aqui em relação a essa capacidade, tanto de adaptação, mas também o que Natal tem feito frente à mitigação, que não é nada demais, mas que vale pontuar, por exemplo, em Natal a gente não tem uma política municipal de mudanças climáticas, nem especificamente para mitigação, nem mesmo especificamente para adaptação. Então, não existe essa política municipal de mudanças climáticas, né, até o momento que a gente está trabalhando com o tema. A questão do plano diretor, né? Muitos sabem que o plano diretor está em processo de revisão há um bom tempo, né? O plano diretor municipal. Sim. E a gente percebe que, né, percebeu, inclusive com a dissertação, que o plano diretor de Natal, o vigente, né, de 2007, não tem um alinhamento com a questão das mudanças climáticas, e isso se dá devido a não referência, a não citação, menção de princípios, de diretrizes, de objetivos, enfim, relacionados às mudanças climáticas. Então, nessa análise qualitativa que a gente fez, né, com a dissertação, a gente percebe isso. Em relação ao processo, né, de revisão, a minuta que a gente também analisa, que também a gente analisou para continuidade do estudo, a gente percebe, né, que há um certo avanço. A gente nem poderia dizer um avanço, porque não é nada demais, mas a gente percebe algumas perspectivas que tentam incorporar a questão das mudanças climáticas no planejamento urbano territorial de Natal. Né? Por exemplo, um dos objetivos do plano diretor estaria aí voltado para a questão da adaptação climática, né? Pelo menos está lá, pelo menos em tese, pelo menos no texto, tem esse direcionamento, mas que a gente não sabe se na prática, né, quando se tiver o documento oficial, o documento final, na sua versão final, vai ter, por exemplo, esse objetivo. E que essa deficiência de Natal, em relação às mudanças climáticas, se dá muito aos interesses de grupos específicos, né? Por exemplo, do setor privado. Então, outra discussão que se tem muito dentro do plano diretor é a verticalização da orla, né? Isso visando interesses de grupos específicos. Então, para, né, tentar avançar aqui, para não ficar tanto nessa questão do planejamento urbano, existe um comitê municipal sobre mudanças climáticas e ecoeconomia sustentável, né? A gente identificou essa lei que estabelece
mas que não há relatos, né, nas análises que a gente faz sobre a continuidade desse comitê. Existia uma ideia, na época da Copa, de criação de um inventário local de emissões de gases de efeito estufa, mas que a gente também não observa a continuidade desse inventário. Existe um plano municipal de redução de riscos, de 2008, mas que ainda está desatualizado e só vai conseguir, aí, eu acho, que ser finalizado com o processo de revisão do plano diretor. Outra questão que ainda não está publicada, né? Não está publicado é o plano de contingência da cidade. Ainda está na sua versão, sua primeira versão ainda não foi publicado. Como eu falei logo lá no início, a questão do enrocamento das praias, né, dos projetos, das obras de enrocamento, então essa é uma das medidas mais efetivas, concretas que Natal tem feito frente às mudanças climáticas, né, como uma medida de se adaptar ao aumento do nível do mar. Então, digamos assim, a principal iniciativa de Natal frente a esse problema das mudanças climáticas, mas que se dá devido a uma questão óbvia, né? Está aumentando, então eles têm que promover alguma barreira. Não é porque eles têm uma percepção de que isso se dá devido às mudanças climáticas ou que isso é um problema das mudanças climáticas. É uma questão mais óbvia e estratégica em relação a isso. E outra questão, para finalizar pelo menos esse momento, os projetos, né, os incentivos à recuperação e criação de áreas verdes públicas, que também não tem muita efetividade aqui em Natal. A gente percebe que Natal é uma cidade pouco arborizada, né? Se for comparar, por exemplo, com Curitiba, que a gente percebe uma cidade bastante verde, com parques, bosques e tudo mais. Sim. Nossa, muitas coisas me ocorreram agora nessa tua fala, porque são muitas variáveis, né? São muitas. E aí são as categorias que eu preciso na análise, né? Você os agentes que estão envolvidos nessas os setores que trabalham, né, com essa perspectiva do meio ambiente e das mudanças climáticas, mas me parece que é um tema que demanda realmente entrar como prioridade, né, na agenda local, porque vai perpassar vários setores, né, demanda aí uma realmente sofisticada, demanda tecnologia, tem que estar bebendo ali tempo de informações, né, muito precisas, né, para subsidiar o processo decisório aí, sem desconsiderar a participação popular, né, também, participação social, e essa relação com a academia, né, com as universidades que também já vem desenvolvendo um trabalho nesse sentido. Sim. Gente, estamos conversando sobre gestão pública e mudanças climáticas aqui em Natal com Milanês de Fonte, né? Quem tiver um comentário a fazer, uma pergunta, coloca aqui no chat, já a gente vai incorporando essas colocações aqui na nossa conversa. Você falou um pouco agora sobre os avanços, né? Assim, alguns aspectos, né, que já sinalizam aí uma preocupação com o tema. E aí, queria que eu tentasse assim, trazer, porque né, o objeto de estudo de comparação foi Curitiba, né? E Curitiba é um modelo para o Brasil em termos de planejamento urbano, né? Mas, assim, grosso modo, como é que as cidades vêm se preocupando com esse tema? Como é que isso está sendo e até assim, como é que está sendo estimulado, né, pelo governo federal ou pelos governos estaduais? Você teria alguma consideração a fazer nesse sentido? Ou tipo assim, não entender mudança climática como uma pauta prioritária é exclusividade de Natal ou é um fenômeno que, infelizmente, é mais amplo? Na verdade, é um problema, né, não somente de Natal, mas um problema das cidades brasileiras. Minha dissertação fez parte de um projeto, né, maior, de um projeto nacional, onde estudava, esse projeto tinha como objetivo identificar iniciativas de adaptação climática, principalmente de adaptação climática, no contexto de 6 cidades brasileiras, né? Natal, Manaus, sob a justificativa de que são 2 cidades com alta vulnerabilidade às mudanças climáticas, São Paulo e Vitória, sob a justificativa de que são 2 cidades com nível médio de vulnerabilidade às mudanças climáticas, e Curitiba e Porto Alegre como cidades que são em um nível baixo
vulnerável às mudanças climáticas. Então, esse projeto, né, maior foi coordenado pela professora Gabriela de Júlio, da USP. Inclusive, ela aprovou outro projeto de continuidade desse projeto inicial, né, que a gente eles chamaram de Se Adapta 1, né? E agora, nesse novo projeto, Se Adapta 2, pretende dar continuidade a essas discussões sobre essas cidades. Não sei se especificamente essas 6 cidades, porque eu ainda não participei de nenhuma reunião, né, em relação a esse projeto, mas que esse artigo, um artigo que resultou desse projeto, né, da análise dessas 6 cidades, identifica uma baixa, claro, com seus níveis diferentes de atuação, de uma baixa internalização e incorporação das mudanças climáticas. Não somente esse estudo aponta isso, mas outros artigos, né, como eu falei, um artigo que a gente está fazendo, que a gente fez sobre as capitais do Nordeste do Brasil, a gente percebeu, né, essa falta de alinhamento das mudanças climáticas, da incorporação da questão das mudanças climáticas pelos governos locais. Então, não é uma realidade exclusiva de Natal, é uma realidade de outras cidades brasileiras, inclusive de Curitiba. Curitiba tem seus avanços, mas também tem suas deficiências, né? A gente percebe aí deficiências, déficits em relação a isso. Como eu falei, né, essa falta de comunicação, de relação, de confiança entre a gestão pública e o conhecimento científico, que a gente sabe que é super importante nesse processo de elaboração, implementação de políticas públicas. Olha, você vem falando aí de uma série de observações, né, que você já oriunda da tua pesquisa, né, do trabalho de campo que você fez. E eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está quase caminhando para o final, passa rápido, né, o assunto é gigante e a gente quando a gente vai trabalhando com o tema de pesquisa, né, assim, é um trabalho de tanto tempo, né, que aí é sempre realmente muita coisa para a gente falar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi que é o que a gente, né, trata em termos metodológicos, né, como é que foi esse trabalho de campo, quem você entrevistou, né, eu vi lá, um spoiler, né, o spoiler que você fez a pesquisa bibliográfica, né, leu a literatura da área, e aí você falou muito bem no início, seria, né, basicamente essa parte lá do trabalho. E aí no trabalho de campo, para entender como é que funciona Curitiba e como é que funciona Natal, aí você entrevistou pessoas, leu a legislação, né, se apropriou da legislação local. E aí eu queria saber como é que foi esse processo e, sei lá, de repente você puder falar de algum desafio ou o que é que lhe chamou mais atenção nessas conversas com esse pessoal, né? E trouxesse aí de repente alguma coisa de bastidores, né? para brindar aqui essa Bom, conversa. em termos metodológicos, né, a metodologia que eu utilizei foi qualitativa, então a ideia foi de fazer uma análise, né, uma pesquisa totalmente qualitativa com esse trabalho, onde a gente, claro, né, fez um levantamento bibliográfico, principalmente sobre mudanças climáticas, adaptação, mitigação, e um outro aspecto foi a questão do planejamento urbano territorial alinhado a essa questão, a pesquisa documental, né, análise de documentos como plano diretor, outras legislações relacionadas ao tema, as entrevistas, né? Então a gente tentou fazer ter um equilíbrio nessas entrevistas, de 7 ou 8 atores institucionais de cada cidade, não lembro especificamente agora, né? Mas foram cerca de 7 ou 8 em cada cidade. Inclusive eu passei um tempo em Curitiba de 2, 3 meses para isso, né? Até como forma de vivenciar um pouco a realidade. Então foram entrevistas com, né, gestores e técnicos das secretarias de meio ambiente, das secretarias das defesas civis do estado e do município. Lá em Curitiba, por exemplo, a gente fez entrevista com o Instituto de Planejamento Urbano, né? Que é uma instituição, um órgão, né, municipal bem atuante frente à questão do planejamento urbano e à questão ambiental. Então, basicamente, foram essas instituições principais, entendendo que são importantes, né, nesse processo de internalização, da questão ambiental e das mudanças climáticas nos territórios locais.
Então, e como forma de analisar esses dados, né, esses resultados, esses dados obtidos, a gente utilizou a técnica da análise de conteúdo, né? A gente fez uma análise aí de conteúdo para perceber, né, ver o que é que esses dados nos mostraria e que a gente mostrou aqui um pouco na live. Sim. E é interessante isso porque fica uma análise que não é feita, é uma análise que não é feita de qualquer jeito, né? Você vai fazer análise de conteúdo, tem uma metodologia envolvida, né? Você vai pensar nos critérios de forma muito clara, né? Então, isso reforça o caráter, né, científico e acadêmico dessas contribuições, né? A gente não tá, você não está trazendo colocações ali coletadas né, do vento, pelo contrário, né? São coisas que realmente passaram por uma análise bem sistematizada, né? E foram debatidas entre os professores, né, entre pesquisadores da área, e isso é uma contribuição muito interessante. Eu até queria pegar um gancho no que a Valesca colocou, né, ela parabeniza pelas colocações, e a Neiva, né, sinaliza que é um debate muito importante, e realmente muito importante, né, porque a gente precisa ampliar esse debate para que eles cheguem, né, nas gestões municipais e que os gestores e gestoras, né, se sensibilizem, né, se conscientizem em torno dessa pauta. A questão da vontade política que você colocou, né, no início sinaliza ainda essa carência de que esse tema seja entendido como prioridade, né, pela gestão local. Então o desafio é grande, mas, né, os passos estão sendo dados, né. A Harika Baixos coloca aqui, Harika, tudo bom, beijos, boa noite. Ela coloca que percebe que existe uma interiorização urbana por meio das ecomoradias, né, com os condomínios fechados, que somado à verticalização da faixa litorânea, né, e esse processo aí das ecomoradias se soma à verticalização da faixa litorânea. Aí você consegue observar esse processo em termos de ocupação, né, urbana do litoral? Bom, em relação à pesquisa que a gente fez com a dissertação, a gente não trabalhou, né, com essa, digamos, perspectiva. Então, a gente não, pelo menos eu particularmente, não trabalhei na dissertação e também não é meu enfoque na dissertação, nas minhas pesquisas, nos meus estudos atuais, né? Então, a gente não conseguiu perceber, digamos assim, essa questão quando se trabalhou com a dissertação. A gente vem dando continuidade. Era uma questão muito presente na discussão do plano diretor, né? Sim. A ocupação do litoral, e inclusive em outros municípios também. De vez em quando a gente verifica essa pauta, né? Assim, quando vai quando essas constituições vão avançando, né, de forma desordenada, assim, uma legislação um pouco mais dura, né, um pouco mais rígida nesse sentido, você vai vendo os paredões se formando ali, tapando até né, a cobertura solar na faixa de areia, né, da praia. Então, e esse acaba sendo processo muito simbólico. e justamente esse processo de verticalização da faixa litorânea, né, vai promover formação, vai formar ilhas de calor e deixar a cidade mais quente, né, em vez de estar aí promovendo, por exemplo, esses projetos, esses incentivos em relação à arborização da cidade, em vez de mais prédio, mais prédio, mais prédio. É muito legal a tua fala, porque é muito vinculada à questão do planejamento urbano, né? E aí fica muito claro que o planejamento urbano tem que ser pensado de forma muito abrangente, né? De forma muito integralizada. Acho que os próprios atores, né, os próprios agentes que você entrevistou na pesquisa sinalizam isso, né? Vai lá, pessoal da, da Secretaria de Meio Ambiente, o pessoal da Defesa Civil, né? O pessoal do lado do planejamento urbano que está à frente do plano diretor, tá? Então isso meio que se materializa nesses exemplos também, né? E é um desafio que está posto aí. Ano passado a gente teve as eleições municipais, né? Não sei se você observou algum debate mais acalorado em torno desse tema. Aqui em Natal, né, se ocupou a pauta pública entre os candidatos e candidatas. Teve algum movimento nesse sentido que chamou a atenção? Você pergunta em relação A plano de governo, né, a propostas nesse sentido, se mudanças climáticas passou a ser pauta né, de algum candidato específico? Bom, que na passou. verdade, teve a candidata Nevinha, né? Que foi agora não estou sabendo dizer o nome específico, mas
um coletivo, né, que era uma chapa mais coletiva. Inclusive, ela tem tinha e tem algumas, né, iniciativas nessa perspectiva das mudanças climáticas devido à sua trajetória, né, que ela aí coordena, inclusive, o Fórum Socioambiental e de Mudanças Climáticas, o Fórum Socioambiental e Mudanças Climáticas, né, do RN. Então, era a candidata, né, que tinha mais aí um plano de governo alinhado a essa questão, enquanto os outros não. Bom, o Harika complementa, né, que na verdade, complementando a pergunta, né, se isso aumentaria aí o anel de aquecimento na nossa cidade, em termos aí do paredão, né, de construções em torno do litoral. E aí você já sinalizou que vai nesse sentido mesmo, né? Bom, gente, a gente está com o horário bem apertado já, acho que a gente já passou da primeira hora, né? Não chegaremos na segunda hora. Vou pedir só que o Neve traga, antes de a gente ir para os informes finais, vou pedir que ele traga algumas indicações para quem pretende se aprofundar nesse tema, né? Indicações de leitura, ou algum filme, algum documentário, algo nesse sentido aí para quem ficou com gostinho de quero mais aí, que vai procurar se aprofundar nessa questão aí, Ilanir. O que é Bom, que você nos traz? é um documentário que eu já assisti bem interessante, né, que traz esse debate sobre as mudanças climáticas à tona, é o documentário Seremos História, de 2018, que esse documentário, né, tem a atuação aí do Leonardo DiCaprio, onde ele é um instigador, um questionador, um indagador, né, sobre o tema, na medida em que ele sai conversando, né, com algumas pessoas, alguns autores que são de pertinência sobre o tema, né, com Barack Obama. Então ele faz aí um diálogo com Barack Obama nesse documentário, com o Johnny Kerry, o Papa Francisco. Então tem essas atuações desses nesse documentário. Então, em relação ao documentário, né, barra filme, eu poderia sinalizar esse. Em relação à produção científica mesmo, que eu acredito que é bastante interessante, né, para entender esse tema das mudanças climáticas, principalmente de uma perspectiva local, é a tese da Fabiana Barbie, de 2014, da Unicamp, que ela fez o doutorado no NEPAM, né, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais e Sociais, né, nessa perspectiva do ambiente e sociedade, que é a tese intitulada Governando as Mudanças Climáticas no Nível Local, Riscos e Respostas Climáticas. Né? Ela faz uma análise especificamente da Baixada São Paulista e mais especificamente ainda de Santos, se eu não me engano. Né? Então ela faz essa análise de entender como é que as mudanças climáticas são governadas nessas áreas. Show de bola, show de bola. Pessoal, lá no nosso site a gente tem a produção de Ilanir, a produção mais recente, toda indexada lá na nossa biblioteca. Né? Então você vai chegar lá, você vai poder ler o resumo dessas obras, desses artigos, né, da dissertação também, e aí lá vai ter o link que você pode, né, você vai ser redirecionado para onde essa produção está sendo armazenada. Lá também a gente acrescentou uma mesa redonda que aconteceu em outubro do ano passado, que foi promovida pelo Nexo Jornal, e aí tratando das mudanças climáticas no Brasil, né, de forma mais abrangente, e aí tem uma fala interessante sobre, de repente, os impactos das mudanças climáticas nos biomas, né, e aí é legal também para a gente ter um olhar, né, mais ampliado, mas, né, a ideia hoje era discutir esse fenômeno aqui na nossa cidade, o que é que vem sendo feito, né, quais são os desafios, o que é que a gente tem de potencialidades aí. E estou muito satisfeito, né, com as colocações que o Ilaneve trouxe, né, e agradeço demais, Ilaneve, por esse momento aqui conosco, certo? Deixo aqui o convite para, né, a live vai ficar salva no nosso Instagram, logo na sequência a gente vai acrescentar também lá no nosso site, então, né, vai ficar um material muito interessante para quem pretende se aprofundar nesse tema, né, e para quem está começando a pesquisar sobre mudanças climáticas, quem está querendo se inteirar aí desse panorama. Esse aqui com certeza vai ser um material muito bacana para esse público, né?
E aí entender a urgência, né, de trazermos esse debate, né, e ampliar esse debate na sociedade mesmo e dentro da gestão pública municipal. Aí só mais um informezinho antes da gente finalizar. A gente vai, estamos já fechando, já temos os temas definidos das lives do mês de maio. Né? Nos próximos dias a gente vai lançar os encartes bonitinho, né, com a apresentação dos nossos convidados e convidadas. Mas aí só para dar um spoiler para vocês, vai ser muito interessante. Os nossos 2 primeiros encontros vão ser sobre efeitos da pandemia. Nossa primeira mesa deve acontecer no dia 11 de maio, ainda vai ser confirmado direitinho essa data, mas vai ser na segunda semana de maio, e vai tratar dos efeitos da pandemia na educação básica, certo? Na semana seguinte, no dia 19, nós trataremos sobre a pandemia, né, sobre a Covid e a política de assistência. E olha que interessante, assistência social, um serviço essencial não valorizado. Então vai ser muito instigante essa conversa, traremos o Iago Oliveira para falar sobre isso. Iago, um colega nosso do PPP, de experiência na assistência social, né, no âmbito municipal. E lá no dia 26, né, última semana de maio, inauguraremos outro formato, que são os boletins temáticos, e aí falaremos sobre gestão da informação no setor público, recursos necessários. E para isso contaremos com a presença da Carla Beatriz, que é professora da UFRJ. Então, Carla vai fazer essa conversa conosco. Então, assim, dois novos formatos sendo lançados, né, nesse mês, conversas que estão muito na pauta, né, do momento, essa questão do retorno às aulas e à pandemia, enfim. A gente espera contribuir e fortalecer o debate público, né, aqui no Estado. Agradecemos demais a Relaneive, agradecemos demais a quem nos acompanha até agora, né. Peço, por favor, que compartilhe esse conteúdo, né, passe adiante, porque é um conteúdo de muita qualidade e com certeza vai potencializar e tem muito a agregar, né, com o debate público aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, certo? Pessoal, boa noite, fiquem bem. Obrigadão, Milaneiro, mais uma vez. Boa noite. Boa Até noite, logo. gente. Tchau, tchau. Valeu.